Hello, pessoas intensas! Tudo bem? Eu sou Vanessa Ponce, advogada, especialista em direito das famílias e mãe solo, e esse é o nosso Pode Sim, Senhora! Um podcast voltado para você, para desmistificar aquele juridiquês do direito de família, mas trazendo assuntos sérios, importantes para você, mulheres e especialmente mães também. E hoje a gente tem um episódio muito, muito especial que vai abrir as mentes e eu tenho certeza dar um aconchego no seu coração. Não é isso, amiga? Verdade. Olá, jovens senhoras. Eu sou a Kelly Assunção, advogada inclusiva e de família. E hoje nós vamos falar de um tema que cruza a fronteira do direito com a psicologia. Vamos falar dos planos de parentalidade das pessoas jovens, crianças, adultos com autismo. E para isso, amiga, nós trouxemos uma super convidada, né? Olha, estamos emocionadas com a presença dela, porque ela não só é psicóloga e fala sobre isso, mas ela dá palestras no país inteiro, falando um pouco da trajetória dela, que você vai conhecer hoje aqui nesse episódio, trazendo toda essa expertise. E olha, é a primeira psicóloga que a gente traz, né? Exatamente. E o tema é babado. E toda mãe, tenho certeza que vai assistir esse episódio e passar para as amigas. Já tá seguindo o nosso Pode Sim, Senhora? Então aproveita, já coloca lá o próximo lembrete para você ficar atenta em todos os episódios que estão subindo no canal do YouTube. Beleza? E para iniciar, posso ter a honra de apresentar nossa convidada, minha conterrânea, gente. Vindo de Formosa, nós não esperaríamos menos, né? Flaviana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu vou falar só um pouquinho da sua biografia, porque eu quero deixar para você. Porque se a gente fosse falar, amiga, a gente vai ficaríamos aqui uma hora. Psicóloga, palestrante, mãe, esposa e tem uma história de vida impactante, que nós queremos também saber tudo aqui, né, amiga? Flaviana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nossa, eu é que estou imensamente grata, imensamente feliz de estar aqui com vocês duas. Principalmente para falar de um assunto tão importante. E hoje, quando eu acordei, eu pensei o seguinte: eu nunca falei desse tema no meu perfil. Olha só, então vocês estão dando uma mega oportunidade de falar sobre esse tema. Sério? Mas antes de falar sobre esse tema específico, que é tão importante para nós, advogadas de família, e tão difícil de ser construído, eu quero falar um pouquinho sobre você. Flaviana, quem é você? O que te trouxe até aqui? Mas eu quero saber tudo, viu? Nossa, não esconde nada. Meu Deus. Então vamos lá. Eu sou a Flaviana Martins, né? Eu venho da pedagogia, venho do chão da sala de aula. Depois eu fiz a psicopedagogia, trabalhei na sala de aula durante 17 anos. Conheci o autismo na psicopedagogia no município de Formosa. Depois eu quis fazer psicologia e me especializei em TEA, transtorno do espectro autista. Quando eu estava na prefeitura de Formosa, eu recebi o meu primeiro caso de uma criança com 3 anos. Ele não tinha laudo, mas tinha todos, era clássico. Tinha as estereotipias, né, os movimentos para frente e para trás, não olhava nos olhos. Era extremamente agitado. Ele se debatia contra as grades do laboratório de informática, que era o hiperfoco dele. Só que eu não sabia nada sobre o autismo. Eu tinha 2 faculdades, 2 pós e não sabia nada. Só que aquela mãe olhou para mim e falou o seguinte: eu preciso de você. Você é a minha solução. E aí eu me debrucei. Na época era Transtornos Globais do Desenvolvimento. Então eu fui atrás, era um livro só do MEC, com 4 folhas que falava sobre o transtorno. E eu me debrucei sobre ele. E aí eu apliquei naquela criança tudo que tinha naquele livro. E começou a dar certo. Nós conseguimos colocá-lo em sala de aula, conseguimos diminuir estereotipias, a parte da agressividade, da agitação. E aí todos os autistas que apareciam na rede, em Formosa, mandavam para Flaviana. Imagina. E aí começou minha busca incessante, né? Porque eu sempre acreditei que nós não podemos fazer de qualquer jeito. Verdade. Quando Sim. Deus dá uma missão pra gente, você tem que pegar e fazer, dar o seu melhor. E era isso que eu queria. Então eu comecei a buscar.
foi aparecendo artigos, palestras, e eu ia a todos. Logo, logo eu descobri a Maíra Gaiato, que fazia vídeos no YouTube gratuitos. Eu maratonava todos os vídeos. E aí, quando foi em, deixa eu ver, mais ou menos 2012, 13, por aí, eu resolvi começar a viajar e procurar congressos fora. Lembrando que eu era uma pessoa que não saía de Formosa, eu não pegava um ônibus, eu não via a Brasília sozinha, eu não subia um elevador, porque eu tinha pânico, eu tinha ansiedade, né? E eu resolvi fazer terapia na época, para me libertar de tudo isso. Foram 6 meses de terapia. E aí eu resolvi realmente me transformar. E eu me transformei, né? Uma pessoa que não via a Brasília, que não subia no elevador, não andava sozinha, acabei de chegar de Portugal. Olha que Sozinha. maravilha, gente! Gente. Pra onde a gente pode sim, senhora quer ir, né? Exatamente. Spoiler. Então, assim, minha vida é uma superação, né? Por quê? Me fala. Por que é uma superação? Nesse meio tempo, né, de tantas descobertas, quando foi em 2019, eu descobri Parkinson. Né? Parkinson jovem. Comecei a tropeçar dentro da minha casa, o meu braço começou a ficar rígido, mais lento, né? E aí eu vim até que um dia... Qual a sua idade nessa hoje, época? Na Não, época, na 43. Olha, gente, 43 super anos. jovem. super jovem. E não passava pela minha cabeça. Não acho Né? que pra cabeça de ninguém, Nunca né, imaginei, gente? pra mim era uma Não. doença de idoso. Eu ia falar isso agora. A Exato. minha avó tem Parkinson. Sim. Então você só associa ao idoso. Exato. Exatamente. Aí o que aconteceu? Em uma caminhada da Festa do Divino na minha cidade, gostava muito de um salto alto, minhas pernas pararam no meio da caminhada. Eu não consegui ir nem pra frente e nem pra trás. Minhas pernas não obedeciam ao meu cérebro. Aí caiu a fichinha, é grave o que eu tenho. Cheguei em casa, adivinha o que eu fiz? Google. Google, o doutor Google. E quando eu digitava toda a sintomatologia, eu não queria acreditar naquilo, só vinha Parkinson, né? É mesmo? Aí eu me inscrevi no Sara, no Hospital Sara, e com uma semana eu fui chamada. Muito rápido. Meu Deus. Aí quando eu cheguei lá, ela fez todos os testes, né? E ela falou, você tem Parkinson jovem. Me explicou que é uma doença que não te mata, mas que acaba com todos os seus movimentos, né? Que destrói seus neurônios. Limita muito, Tudo, né? que não tem cura, né? Pois é, isso é que ainda tem isso, né? Ainda tem esse detalhe. E aí, eu sempre me emociono nessa parte. Ai. Mas pode tudo, né? Nessa sim, época, o que acontece? Eu aprendi que ser vulnerável também conecta. E a gente precisa mostrar a nossa essência, né? Porque todo mundo passa por isso. 2019, meu filho acabava de entrar no curso de medicina. Eu estava cursando meu 2º semestre de psicologia, que era o sonho da minha vida. Estava no auge da minha carreira. E eu não entendi o porquê. Por que eu e por que agora? Questionamentos. Era a pergunta que eu fazia. Só que eu resolvi fazer desse limão uma limonada. E eu não me entreguei. Veio a pandemia e eu fui para as redes sociais. Só que eu não queria falar sobre Parkinson, ainda doía muito, ainda dói. É muito recente, são 6 anos de diagnóstico. Então, assim, eu queria falar sobre o autismo. E eu alcancei o Canadá, o Japão, com pacientes lá, né? Canadá, Japão e a França. Né? Então, eu consegui ir além fronteiras fazendo esse trabalho. Minhas redes sociais cresceram muito. Aí eu fiz o congresso em Formosa. Quando a pandemia passou, eu não tinha vaga no meu consultório. Meu Lotado. Deus, olha aí. De lá pra cá, realmente eu não consegui pegar mais pacientes novos. E aí eu conheci o Instituto De Angela, que trabalha com palestras. E eu falei, eu vou transformar minha história para impactar vidas. Fui, estudei, e o ano passado tinha um torneio de palestrantes, 370 palestrantes. E aí eu falei, e o prêmio era ir para Portugal. E eu falei, eu vou. Mentira. De verdade. Ai, para, que eu já sei o final da história. Exatamente. Eu falei, eu vou. Então, foram várias etapas, e iam caindo, né? Até que nós chegamos em 7 finalistas. E aí eu participei da final de um desses desafios em São Paulo. Peguei o 3º lugar com a palestra sobre a minha vida, do casulo ao voo, uma nova forma de encarar a vulnerabilidade. E fui classificada para ir para Portugal. Meu Lá eu Deus. palestrei em Braga e em Lisboa.
E eu assisti e a gente fez uma rede de apoio para Flaviana, porque nós temos minha torcida era amigas em maior. comum. A Eunice, olha quem tá aqui, amiga. A Eunice, a Welma, a Ziane, todo mundo de Formosa, uma mandando no grupo, e a gente mandou nos grupos de advogados. Ah, Flaviana, nossa amiga. Foi muito legal. A gente vibrou muito com você. Muito, muito. Aí agora eu vou para São Paulo, dia 11 de setembro, foi outro prêmio que eu ganhei nesse também concurso, que é para palestrar para 2.600 pessoas. A mesma Olha palestra, aí, que maravilha. Né? E o mais bonito disso tudo aqui é você pegar a sua história e impactar vidas. Lá em Portugal, achei muito interessante, porque vinham pessoas falar assim, nossa, agora eu sei que eu posso mostrar... A mulher mostrou as manchas na perna dela. Eu escondia. Outra falou assim, eu estou deixando meu salto agora e vou atrás de um tênis, porque você me mostrou que eu não preciso ser o máximo o tempo todo. Né? Ai, gente, olha, a gente falou, né, que isso, a Kelly já tá se acabando aqui, e isso é normal, e eu tenho certeza que você que tá acompanhando esse episódio agora, que tá ouvindo, vai se inspirar muito nessas histórias, né, amiga? Porque já começa, as palestras dela já começam desmistificando essa questão, né, da neurodivergência, o próprio nome, né, gente? A nomenclatura de tudo isso, TEA, né? Os níveis, enfim, tudo isso é muito complicado para quando você não está vivenciando. É como você colocou, você você não sabia nada sobre aquilo, você foi estudar. Naquela época, nunca imaginei que ia passar por isso. Pois é. E assim, quando eu abro a minha palestra, eu abro fazendo a troca dos meus saltos, eu entro de salto e troco pelos meus tênis, né? Que hoje eu só ando de tênis. E aí, por que eu coloquei isso na minha palestra? Para mostrar para as mães dos autistas, das crianças atípicas, que tá tudo bem, que você pode sim fazer adaptações. Às vezes você vai precisar ir para uma festa e voltar rápido, chegar mais cedo, mas dá para viver. Eu sou feliz hoje, é fácil, não é? Não. Tem dias muito difíceis, assim como os delas, mas nós precisamos adaptar. Mas a vida é isso, né? É o caminho que você percorre. Não é todo dia que é a mil maravilha, nem tem todo dias dia. Bons e dias ruins. Nem todo dia é tempestade, nem todo dia é sol. Né? Então é e isso. a nossa Eu vou contar só história, uma curiosidade que ela falou aqui, amiga. Quando eu comecei a advogar, né? Eu fui trabalhar no escritório e eu fiz um júri. E aí eu fui assistente de acusação no Ministério Público, doutor Pedro Aurélio, um beijo pra você. E eu fiz na parte da oralidade, né? Da sustentação ali, fazendo a réplica. Eu fiz exatamente isso que você fez. Eu tava com um sapato. E aí eu de toga, né? E aí eu falando pros jurados e tal. E aí depois, na segunda vez que eu entro com outro sapato, completamente diferente, de outra cor e não sei o quê. E aí no final eu indaguei aos jurados assim, vocês observaram? Vocês viram como é uma questão de você observar o que a pessoa tá falando, se você tá realmente dentro daquele contexto, dentro do não sei o quê? Exato. E ninguém tinha reparado ainda. E é muito interessante, porque assim, quando eu mandei o meu vídeo das palestras, porque a gente mandava para eles assistirem, né? E aí o rapaz, um dos jurados, virou para mim e falou assim, a gente ia te brecar no início, pelo seu tremor, porque eles acharam que eu tava nervosa. Eles viraram e falaram assim, Flaviana, você tá... Nossa, que pena, ela tá muito nervosa. Só que eu começo logo, ergo meu braço e mostro, né, que eu tenho Parkinson. Aí depois que eles viram, e aí que eles viram o sentido daquela palestra. Que era muito além. E lá em Portugal também. Quando eu entro tremendo, as pessoas têm a impressão que eu sou nervosa. E aí, o que eu mostro? Eu não dou a chance do outro me julgar. Nós não podemos... O julgamento, às vezes, não tá no outro, tá na sua cabeça. Porque tantas vezes eu ia palestrar, eu me perdia, gente, por Deus. Nas minhas palestras, por quê? Eu ficava pensando, a Kelly tá pensando o que do meu tremor? Ela não vai me dar credibilidade. Tirava toda a minha concentração, eu pegava o meu braço... Prendia atrás das minhas costas durante a palestra, porque o lado esquerdo treme mais. Quando eu terminava a palestra, eu estava esgotada. Mentalmente, de pensar que alguém estava julgando. Fisicamente. Não dava para continuar. Né? E se eu queria palco? Amo um palco. Amo um microfone. Microfone. Gente, estou muito conectada. Né? E outra coisa que você falou que é muito importante é a gente falar sobre a nossa história. A gente não pode ter vergonha da nossa história, da nossa caminhada. Porque muita gente vai julgar e tá tudo bem. Mas a nossa história, ela pode mudar outras vidas. Exato. Quantas vidas você muda com a sua trajetória contando pelo mundo?
Não é Quantas sobre o que você vidas? fala, é Exato. sobre o que você faz o outro sentir. Exatamente. Tipo assim, quantas vezes eu tive vergonha, né, amiga? Quanta gente já conversou, porque já divorciou, não sei quantas vezes, porque isso, porque aquilo. Não interessa. A minha história, ela vai servir para impactar a vida daquela mulher que não tem coragem de mudar, que está infeliz, que está sofrendo violência e não tem coragem. Ela fala, nossa, a Kelly teve, eu também vou ter e vou vencer. E Kelly, posso ser feliz. Quando a gente passa por momentos muito difíceis, seja de um diagnóstico ou de qualquer outra coisa, nós procuramos pelo quê? Referências. Pessoas que passaram pelo mesmo processo, né? E que superaram, que falem pra você, vai por esse caminho ou não dá certo. E é muito difícil, por quê? Porque as pessoas não têm coragem. É isso. Você começa pela gente. A gente tem medo de ser julgada, né? A gente tem medo de falar em público porque vai ser julgado, de gravar um vídeo para contar sobre os direitos, sobre o que você passou, porque vai ser julgada. E eu acho que o julgamento, ele é quase um sobrenome para a mulher, né? Para a mulher. Porque, meu Deus, como somos julgadas. Somos julgadas na maternidade, somos julgadas pela aparência, somos julgadas porque divorciamos, somos julgadas porque tivemos filhos, porque não tivemos filhos, porque somos mães atípicas, porque é todo momento, porque temos isso, aquilo, que tá acima do peso, porque tá abaixo, porque tá acima dos 50. A gente resolveu falar da sua história. Por que resolveu falar da sua história, né? Porque não pode. Se eu não tenho Parkinson, como é que a Flaviana, tremendo desse jeito, doente, vai subir no palco para falar quantas pessoas no mundo estão na mesma situação de você, esperando você dar força. E outra coisa, aí você sobe no palco, né? E vem um julgamento também. Nossa, ela tá usando da doença dela. É isso. Simples assim. Sempre vai ter, né? Mas eu acho que, assim, o diagnóstico me fez olhar a vida de outra forma. Então, hoje, eu não importo mais com o que o outro pensa nesse sentido de julgamento. Entra e sai. Entendeu? O que importa, eu falo sempre, é entre eu, Deus e o próximo que eu quero ajudar. Exato. Só. E como você ajuda, né? Graças e hoje a nós Deus. estamos aqui exatamente para isso, para ajudar quantas famílias atípicas, neurodivergentes, com os ensinamentos tanto da Flaviana quanto da nossa experiência no jurídico, isso. né, amiga? Aí, assim, agora a gente trazendo para o lado, né, do jurídico, assim, e é o tão importante que é ter você aqui para a gente falar de processos de separação, né? Que são processos tão dolorosos. Sim. Quando envolvem filhos, isso fica muito mais difícil. Quando envolvem filhos atípicos, é muito mais difícil ainda, né? E aí, assim, o quanto que a gente precisa falar sobre isso, até para se adequar dentro de um processo jurídico mesmo. Sim. Porque por várias vezes nós passamos nos processos ali com divórcios, regulamentação da guarda, o plano parental, né, de convivência, e isso vai passar muitas vezes por um laudo psicológico, né, para ver uma questão de alienação parental, por exemplo, de melhor assistência a essa criança no sentido mesmo emocional, que não só o financeiro. Então, eu queria que você contasse para a gente, assim, o que dentro da sua expertise, na sua área ali, quais são os primeiros desafios, assim, que você como psicóloga observa, né, nessas questões ali, tanto nos pais quanto nas crianças, nesses processos de divórcio. Os primeiros desafios dos pais, principalmente, é a questão de... Gente, uma separação não é fácil para ninguém, né? Por mais que você queira encarar de uma forma leve, não é, né? Então, você vive um luto. É um luto de um casamento, de um relacionamento que não deu certo em todas as suas fases. Então, você se vê fragilizado, sim. E a criança atípica, principalmente a autista, começa pela questão das mudanças dentro de casa. É o pai ou a mãe que não vai mais estar, é uma rotina que muda, é um final de semana com um final de semana com o outro. E, na verdade, ele tem uma dificuldade para entender o que está se passando ali. Por mais que a mãe, que o pai explique, Sim. É difícil para a criança autista entender por que o pai não está. Por que a mãe não está? Né? Por que agora eu tenho que ficar em outra casa? E aí vem os relacionamentos. Por que eu tenho que aceitar outra mãe ou madrasta? Outro pai ou um padrasto? Outra pessoa? Para qualquer criança já é difícil, aí você imagina para esse cérebro neuroatípico que realmente tem essa dificuldade de entender esse mundo nosso. Exato. Então, o primeiro ponto, a primeira dificuldade é essa, tá? Porque a mãe e o pai estão em luto, né? E a criança, ela está sem entender o que está se passando ali. Ela só tem que tocar a vida dela e é muito difícil.
Exatamente. E quando a gente fala também no ponto de vista jurídico, né, essas especificidades, elas impactam demais, não só o casal, mas também os filhos, né? Que agora não vai ser mais um casal, vão ser os cuidadores Exato. daquela criança. E que aí começa não só as divergências pela convivência, pela guarda, pelos quantificação de alimentos, divisão de bens. E quando a gente entra nessa parte de quantificação de alimentos, é muito difícil, mesmo que o pai conviveu ali dentro, né, daquela família por aquele período, ele entender que precisa disponibilizar, né, de um valor maior. Porque essa criança, e não é só criança, né, essa criança ela vai ficar adolescente, ela vai ficar jovem, ela vai ficar adulta, e pode ser que, dependendo do nível de suporte, ela vai precisar dessa pensão alimentícia para a vida inteira. E esses gastos, eles não vão ficar estanques, né? Eles não vão ficar parados no tempo. Dependendo da fase que essa pessoa está, ela vai precisar de outros gastos. Sim. E é muito difícil. Aí a importância da gente começar a pensar também sobre a parte financeira no plano de parentalidade, né? Você recebe também muitas demandas nesse sentido. Como você analisa, como você orienta esses ex-casais? Vamos lá. Essa parte é uma parte muito delicada. Demais. Né? Muito delicada. Uma coisa é quando você está em casal. Né? Então, você concorda com tudo. Nós vamos procurar os melhores terapeutas, o melhor plano de saúde, né? Vamos fazer de tudo. Vamos colocar o nosso dinheiro. Vamos vender nossa casa, o nosso carro. Exato. Quando você se separa, o negócio muda de figura, gente. Ô, tristeza, né? Então, agora, eu não preciso mais dos melhores terapeutas, tá? Vai ser o plano que eu pago pro meu filho... Né? Vai atender, mesmo que tenha sido eu a escolher o terapeuta dele quando eu estava junto com a mãe. Nossa, gente, isso E é muito triste quando a gente olha a demanda de uma criança autista, gente. Eu não sei se vocês têm ideia do valor, mas é muito. E dependendo do grau de suporte, né, ainda aumenta mais. Eu tenho crianças que precisam vir para Brasília 5 dias na semana, 4 horas por dia. Tá? Psicólogo, TO, fono, físio. E aí? Imagina o valor disso. Né? Além do desgaste. Né? Então, para você ver como que é calculado isso. E a gente já falou muitas vezes aqui que a maioria das vezes, nessa separação, as mães ficam com os filhos e largam as suas vidas profissionais. Por exemplo, nesse caso que você colocou, 5 vezes por semana, sair de Formosa e vir para Brasília, não tem jeito. Se eu te disser assim, se eu for tirar por base, eu devo ter de 45 pacientes hoje, eu devo ter 2 mães que trabalham. Olha isso. Elas deixam. E não é só isso. Nós comparamos, né, a batalha de uma mãe, o estresse de uma mãe, como um soldado na frente da batalha, no campo de batalha. Isso tem um estudo. O estresse é muito alto. Por quê? Primeiro, ela geralmente é a primeira a ver. Você tá doida, você tá procurando doença pro seu filho. A culpa é sua. Né? Depois passa pro segundo passo. Bom, ele tá desse jeito porque você não viu antes. Se não tá fazendo a terapia, se não tá evoluindo, a culpa é sua que não faz. É a mãe que tem que fazer isso em casa, né? Depois vem a terceira, né? Ela tem que largar o emprego, porque a mãe se sente culpada, gente. Mãe carrega tudo nas costas. Só que ela não perde só o emprego. Ela perde as amizades. Por quê? Porque às vezes o filho é um nível de esporte 3, que não fica nos lugares, que chora, que dá trabalho, e os amigos fogem. Os amigos não convidam mais. Muitas vezes ela não tem tempo de ir ao salão, arrumar o cabelo, sair para comprar uma roupa. Ela passa um dia todo em terapia. Ela vai ter pique para sair? Então ela se vê como? E aí nós entramos na parte dos divórcios, né? O índice de separação é muito alto até o 3º ano do diagnóstico. Por quê? A mãe, ela se desvela, né? Ela se coloca ali realmente para cuidar daquele filho, ela coloca todas as suas forças. Ela se torna muito mais mãe que mulher. Nem todos os pais estão preparados para isso. Você estava aí falando e a gente aqui se colocando num lugar. A Kelly sabe, essa carga emocional de uma mãe, ela é
tão gigantesca que não é só uma pensão, né? Não. Muitos falam, porque ser mãe solo é difícil, é só essa sobrecarga. Não é só financeira. Esse desgaste emocional, mesmo nas mães, que a gente está falando de mães Típicas. mães típicas, né? Já é descomunal. Eu digo para você assim, eu sou mãe solo e eu tenho uma filha que ela não tem deficiência, mas ela tá num processo de avaliação para altas habilidades. Que não é fácil também. Que não é fácil, porque tem essa segregação da mesma forma. E a sociedade não está preparada. Não estão preparados para tratar nem quem tem altas habilidades, nem quem tem déficit. Né? A verdade é essa. Na verdade, a sociedade não está preparada para tratar as mães. Diferente, né? As mães. As atípicas. Muito menos as atípicas. Porque as mães, a gente já sofre pelo fato, às vezes, até de você não querer se tornar mãe. É verdade. E aí você estava falando aqui, isso me levou para um lugar assim, de quão é difícil a criação de um filho, essa parte emocional. Aí eu vi um vídeo essa semana que aí a criança, aquela que me mandou, a mãe entra dentro, não, foi uma amiga, Nathalie, um beijo. A mãe entra dentro do carro, a criança com 3 anos, assim, tocando terror dentro de casa, né? E a mãe organizando para ela poder ir pro colégio e tal, e, né? Não pode atrasar, e aquela coisa, aquela rotina louca, e a mãe vai trabalhar e pega a sacola, enfim. Aí, naquele momento, assim, ela entra dentro do carro, assim, respira. Aí vem aquela coisa, né? Meu Deus do céu. Tem, gente, mãe tem vontade, às vezes, de pegar o filho e grudar ele na parede. Tem. E não é por isso que você deixa de ser mãe, não é por isso que você deixa de amar a criança. E aí a criança entra, ela respira, ela olha pra trás. Oi, amor, vamos colocar uma musiquinha? Como se ela fosse um personagem. Ela, sabe, ela veste outra capa. Isso é muito pesado. E vai. E leva a criança e tal. E aí, depois, o dia atropela ela, que ela nem lembra mais que ela precisava ter chorado naquele momento para desaguar, para botar para fora, né? E assim, a gente vê as mães adoecendo. Eu costumo dizer que as mães atípicas, elas amam seus filhos, mas elas não amam o transtorno, a deficiência. Elas não amam. E você falando da moça do carro, há poucos dias você me passou na internet uma mulher onde ela chorava compulsivamente e ela falava, eu não quero isso pro meu filho. E as pessoas julgando. Gente, foi um desabafo. Você já pensou? Eu passo 50 minutos com eles no consultório. Sabe o que é passar 24 horas? Meu Deus. Nós temos filhos típicos que vão crescer e vão se tornar independentes. Sabe o que é pegar uma mãe com uma criança de 6 anos e ela falar assim, ele tem 6 anos. E assim, minhas amigas são com crianças de 6 anos independentes. E o meu é como se tivesse 2. E aí ela tem um bebê, gente, com 6 anos. Vê que a carga é muito mais pesada, não tem como romantizar. Não tem como falar que é legal ser mãe de autista ou mãe de qualquer outra neurodiversidade. Não é. Não é. É difícil sim, é pesado sim. Flaviana, eu trabalho na PAI já há 18 anos, então eu convivo com cerca de 450 famílias atípicas. E eles crescem. Então, nesses 18 anos, pessoas com deficiência intelectual, autismo, síndrome de Down, que quando eu entrei tinha 14, 15 anos, já se passaram quase 20 anos. E 20 anos para eles é bem mais rápido no tempo, né? Do que para nós, cronologicamente. E eu vejo esse sofrimento. Sabe qual é um dos maiores sofrimentos das mães atípicas? Que como você fala que chega no seu escritório, a maioria são mães, lá também a maioria são mães. Elas estão envelhecendo, elas estão sozinhas, e quem vai cuidar do filho quando elas se forem? É o grande medo. Exato, e é muito difícil porque também vem o medo de falar da finitude. Sim. Né? A gente fala, de preparar. vou fazer um testamento, quem da sua família pode cuidar? Ninguém quer falar sobre moradia assistida. Ninguém. A gente tem um projeto e ninguém quer falar e nem o governo quer falar. E nós precisamos falar sobre isso. E nós precisamos falar sobre isso, porque nem todo mundo vai ter alguém da família para cuidar na sua volta. E nós já
vemos isso Você hoje. precisa Nós temos vários atendidos da PAI que não tem mais a família, que estão já em lares, que a gente corre atrás, vai estar ali no Dom Arione, tá? A gente sai para conseguir locais Exato. para eles ficarem, porque não tem família. Por isso que acontece de ter um índice muito alto de suicídio de Sim. mães. E elas se matam a criança ou o adolescente se Exato. matam. Se matam, é. Porque como é que eu vou deixar essa pessoa no mundo? Né? Eu falo sempre, gente, tá na hora, mais do que na hora, de olhar para quem cuida. Exato. Tem muita coisa para os meninos, para os adolescentes, para as crianças. Mas e quem cuida? Quem cuida Se de eu quem não- cuida. Quem cuida de quem cuida. Se eu não cuido de quem cuida, eu não cuido dele, porque elas precisam estar bem. E aí, quando vocês me perguntaram o que eu oriento, né? Isso. Nessa relação, eu sempre prezo por mandar relatórios, tá? Eu faço relatórios onde eu descrevo a criança toda, todas as necessidades, todas as dificuldades, né? E coloco valores, tá? Valores estimados das sessões, do gasto com aquela Olha aí. criança. Olha aí. E eu vou além dessa parte, eu ainda olho, é obesa, precisa de nutricionista, que é muito relacionado ao autismo, né? Sim. Então tem várias outras coisas que a criança precisa. Não é só ali a psicóloga, a TO, a fono, tem o exercício físico, Nutricionista. musicoterapia, Isso. ecoterapia. Exato. Ele precisa, quando vai crescendo, estar onde os típicos estão. Ele precisa ir para natação. pro Precisa futebol. disso, né? Precisa. É Isso. fato. É fato. Escola É inclusiva. Sim, ele precisa de conviver. tudo isso. Ele precisa viajar também. Ele precisa viajar como os demais. Lazer. Lazer. Então, ele precisa vestir, Uhum. né? Precisa comer. E às vezes a dieta é bem cara. Tem muitas crianças autistas com alergias. E Restrições. fora né? a parte medicamentosa também, né? Pronto. E a Fora medicamentosa. Então, tudo isso aí, o psicólogo tem por obrigação de colocar sim nos relatórios e mandar quando tem esses casos. Olha, gente, assim, eu acho que você está aqui é assim um serviço comunitário. Sim. Porque eu vou falar para vocês, os processos que a gente pega com relatórios de psicólogos, né, que aí vai lá, estudo psicossocial, aí tem o tribunal, tem o seu, né, o seu conjunto ali, para quem não tem condição de pagar um psicólogo, mas nós que atuamos, né, nessa esfera, e muitos dos nossos clientes têm condição de pagar, o relatório é custeado pelos clientes, né? Então, estão ali, o casal tá brigando naquele divórcio, quem fica, não quer, nananã. Muitas vezes, e muitos pais, né? Eu vejo nos meus processos, que eu só atendo mãe solo, Sim. os meus processos, os pais não querem a guarda, mas também não querem pagar. Sim. Né? Então, aí eu tenho relatório lá, a psicóloga faz o relatório. Eu vou ser bem sincera, Flaviana, para você. Eu nunca peguei, eu tenho 20 anos de advocacia. Eu nunca peguei um relatório que viesse valores. Coloco. Nunca. Coloco valores de Você já pegou? sessões estimados. Não, mas eu coloco. Porque o que eu penso? Por Não, já trabalhar, O né? próprio relatório vir com o valor Não, estimado quando- assim de Quando eu terapia faço tal. a planilha de alimentos, quando a aí sim, criança, aham. eu vou atrás da psicóloga daquela criança. Pra colocar. Quais são as especificidades? Mas não Quantas horas? pense que o pai aceita. Não, Sim, teve não. casos onde não adiantou nada. Não adianta. Mas E a o gente juiz precisa também falar. não aceita. O juiz, pronto. fala assim: nossa, mas você está Que gasto pleiteando mais de 30% do salário do pai. Aí Ele é não vai onde- conseguir viver. É. Uai, e o filho atípico vai conseguir viver como se a mãe Aí- não pode trabalhar Sim. para poder contribuir, E eu sempre gente? falo assim, a minha vontade é de convidar É. essas pessoas. É. Passa um dia comigo no meu consultório, só um dia que Isso. você vai mudar de ideia. É isso. porque o que é isso? É falta de conhecimento. É, da todo realidade. juiz tinha que fazer uma Convivência. Por isso que a qualificativa. inclusão, ela só vai acontecer, o capacitismo, a gente só vai conseguir vencer o capacitismo quando houver convivência, Sim. seja do judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, os juízes, Todo mundo tem que os ter uma formação psicólogos que atendem lá no judiciário, eles Sim. precisam entender o que é as necessidades de uma criança. que é diferente. Atípica, é Total. totalmente, É totalmente diferente. E tem um detalhe também. Uma criança atípica é diferente. E cada criança É atípica diferente. é diferente. É, Né? especial. Então, imagina aí na hora da guarda, É. né? Para definir tudo isso. Tem que ter. Eu ainda defendo mais, gente. Tem que ter um psicólogo especialista Exato. agora, lá junto com o júri, junto com o Precisa. juiz. Eu também acho. Porque o que acontece? Olha o número
Né? Tá muito alto, não dá mais para fazer de qualquer jeito, não é um caso, vão ser vários. Exato. Né? Então nós Milhares. precisamos sim falar sobre isso, porque nós precisamos ser justos. O judiciário precisa se adequar Precisa. rapidamente a essas demandas. Não dá mais para o Poder Judiciário fechar os olhos e deixar. E aí eu digo para a primeira instância mesmo, porque na segunda instância. É difícil, mas já tem tribunais que andam reformando as sentenças, com tirando esse estereótipo de que a pensão alimentícia, ainda que seja para um filho atípico, é só 30% da remuneração ou do salário. Então, a gente precisa estar sempre falando e exigindo. A gente coloca, enquanto advogado, lá na planilha, os gastos, mas aí eu vejo muitas advogadas também que falam assim, não, olha, mãe, vamos aceitar esse acordo, né? Porque é melhor isso que está sendo oferecido do que o juiz agora reduzir, né? E pra frente isso ficar pior. E não tem lógica, porque pro autista tem pé cérebro. Então a mãe vai aceitar reduzir, ele vai ficar com metade das terapias. E aí? Nós já sabemos o que nós temos assim, de robustez científica hoje que prova. Intensidade e frequência de terapias é o que faz. É o que faz resultado. Exatamente. Eu tenho crianças que chegaram, que não olhavam nos meus olhos, que não brincava, que tinha o movimento para frente e para trás, sem parar, não fazia nada. Hoje tá com 6 anos, foi para mim com 2. Se ela chegar aqui, você vai falar assim, Flaviana, você é louca. Ela não é autista. Por quê? Oh, meu Deus. Intervenção precoce. Intervenção na intensidade certa. Né? Só que tudo isso custa, gente. Nós não temos, por exemplo, lá em Formosa, nós não temos esse serviço gratuito. Não, a maioria da rede também a gente chama mesmo, né? As crianças de mochilinha, né? Porque o pai ou a mãe que cuida sai cedo de casa para as terapias e volta à noite. Então leva a mochilinha com tudo. E além disso, de relatar tudo isso, eu me coloco à disposição, sabe? Se quiser, só que nenhum nunca me chamou para pegar nenhum esclarecimento. Incrível, né? Olha isso, gente. Olha que absurdo isso. Nenhum juiz nunca me chamou. E assim, eu já tive muitos assim que eu acredito que não leram. Não entenderam, sabe? Então isso tem que chamar o profissional, conversar. A especialista é você, sim, né? É você. Eu acho isso um absurdo. O juiz vai estar lá com um laudo de um psicólogo e aí ele acha que ali está superestimado o valor, que ele acha que aquele relatório, né, não é tão fidedigno. Exatamente. E aí ele sentencia sem nem ouvir. Eu acho que quando você apresenta um laudo de um psicólogo, era obrigatório, apresenta o laudo e já escuta o psicólogo. Conversa, eu te garanto, com 15 minutos eu te mostro tudo. Aí. Flaviana, por isso que eu sempre falo, o judiciário, ele é capacitista. Sim. Por isso que é muito difícil. Em agosto nós fizemos uma Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho. E a minha palestra foi justamente sobre isso. O judiciário é capacitista. Logo, os advogados também que atuam são por quê? Porque esse capacitismo, ele é estrutural e ele vem de séculos. Exatamente. E nós precisamos urgente. Agora. A minha palestra atual é essa para os advogados. Vamos conhecer os direitos das pessoas com deficiência. Não interessa de que área você é. Passa pelo previdenciário e não só pelos direitos sociais. Os direitos civis também, direito de família. Sim, todos precisam conhecer os direitos da pessoa com deficiência para saber como defender. Já pensou se o judiciário, se os juízes conhecessem essa realidade que você está trazendo? E aí eu vou além, e eu vou olhar para a câmera, porque eu quero que esse judiciário escute. Sempre que você for falar de inclusão, sempre que você pegar qualquer julgamento, qualquer ato ali para você julgar, faça só essas perguntas que eu vou te falar agora. Se fosse o seu filho, se fosse o seu neto, se fosse o seu sobrinho, ou se fosse você, era essa a sentença que você daria? É essa a resolução que você daria? Pronto. É isso. Se você pensar dessa forma, você não vai fazer de qualquer jeito. Você vai se colocar. Nós precisamos de empatia. Exatamente. Inclusão, não tem como fazer inclusão sem conhecimento e sem empatia. Para mim, são os pilares.
Assim, a gente não consigo nem completar, porque já está completo o que ela falou. Eu vou tocar só para a gente ir finalizando. A gente falou dessas questões, a gente falou quando a mãe chega nesse momento da separação, ela já está extremamente exausta. Extremamente. E aí eu queria que você agora falasse essa questão de você... muitas vezes elas já estão sem rede de apoio, né? Cuidando desses filhos. Então eu queria saber se você também trabalha essa questão do fortalecimento emocional dessas mulheres, dessas mães. Sim. E assim, antes de chegar nesse ponto, eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre a guarda. Isso. Todo mundo me pergunta, unilateral, né? Boa. Ou compartilhada. O que eu digo pra você? Gente, cada caso é um caso. Tá? Nós temos sempre que pensar assim, a família entrar em consenso, antes de separar, conversa, pensa nessa criança, vai fazer bem pra ela semana com um, semana com outro? Será que dá pra gente mexer nisso? O pai, geralmente, quando pega a criança, não leva para terapias. Suspende, tá? Outra coisa, por exemplo, época de pré-escola. A mãe tem um manejo maior para levar para a escola. Colocam bem os 15 dias de voltar às aulas com o pai que não consegue. Vocês já imaginaram isso? Eu já passei por essa situação. É horrível, é muito difícil. Então, cada caso é um caso, tem que ser estudado, mas tem que sentar com a psicóloga, tem que sentar com essa mãe, com esse pai, tem que conversar. Né? Mas os pais não conversam. Eu até separei aqui, para deixar de dica, já tem aplicativos para comunicação desses pais, para eles não terem esse envolvimento se eles não querem. Por exemplo, o Talk Parents, lá ele é super seguro, fica tudo gravado, inclusive videochamadas, né? Tem a parte onde você coloca todas as despesas, faz todas as tabelas, tudo que acontece. O cronograma das terapias, vai tudo aqui. Olha, eu não preciso estar tete a tete com quem eu não quero. E a gente vê também muito quando a gente vai construir o plano de parentalidade, né? Quando se fala em guarda, geralmente os pais, eu quero guarda compartilhada para o filho ficar 15 dias comigo e 15 dias com a mãe e eu não ter que pagar pensão. E não é assim. Totalmente, desconhece totalmente o que é a guarda. A guarda compartilhada é o compartilhamento das responsabilidades diárias. Por exemplo, ele não quer levar nas terapias os 15 dias que fica com ele vai fazer o quê? Nada. E nem tem que ficar, porque a criança precisa ter uma casa principal, a base dela. Aí ele precisa ajudar essa mãe no dia a dia, levar na terapia, buscar na escola, para que a carga dessa mãe não fique As tão mães grande. Geralmente mandam tudo isso que é escrito e não é seguido. Fora que muitas vezes o pai pega e não fica com o pai. Fica com a avó, né? Então tem isso também, né? Então tudo isso tem que ser visto. Então eu acho sim que tem que ter um conhecimento maior daquela realidade. Tem que conhecer sobre o autismo? Tem. Mas tem que conhecer sobre o autismo e tem que conhecer sobre o indivíduo, sobre aquela casa, sobre aquela família, aquela rotina, né? E para isso tem sim que ter o psicólogo, tem que ter os terapeutas, né? Como que eu dou o suporte? Justamente fortalecendo, mostrando para elas o que elas têm que fazer. Né? Onde ela vai procurar ajuda, o que ela pode fazer. E se ela precisar de mim, eu estou à disposição. Eu sempre falo que eu posso até não atender a Kelly, se eu ver uma mensagem da Kelly no meu Instagram, lá no direct ou no telefone. Mas quando eu vejo que é uma mãe, mas eu não penso duas vezes. Qualquer horário, porque eu sei que elas precisam. Elas não têm rede de apoio. É isso. Exatamente. E vamos falar também, né? em rede de apoio, vamos entrar no coração, né, da nossa conversa. Foi muito coração. De parentalidade em si, né? Além dos valores, eu gosto muito de fazer escalonado por fases, né? Ou anual, ou por fase de desenvolvimento. Esse plano, o que mais você orienta esse ex-casal e agora cuidadores a colocar nesse plano de parentalidade? Tudo. Eu preciso colocar tudo. Desde como a criança comunica, o que eu uso para ela comunicar, os avanços, gente, os gráficos dos psicólogos, dos terapeutas, o avanço dessa criança, até para comprovar a necessidade daqueles gastos, né? Então tem que ter as mudanças de comportamento, os avanços, a alimentação, medicação, os horários, horários, rotina. O que acalma ele, o que regula. E eles mudam o que regula, muda o que acalma, muda o que desencadeia uma crise, muda o hiperfoco. Então, esse plano, Kelly, ele tem que ser constantemente atualizado. Eu digo assim, de 6 em 6 meses.
Tá? Então, 6 em 6 meses você acha que é Atualiza um um tempo hábil para você atualizar o plano. E aí já fica aqui a orientação. Se você está fazendo um plano de parentalidade, né? A convivência ali em processo judicial, gente, parece que também tem alguns casais que eles brigam tanto que aí eles falam assim, não, vou deixar para o advogado resolver. E não é assim. Aí o advogado resolve, cria lá, né? A cada 15 dias com um final de semana alternado, primeiro período de férias com um, segundo com outro, né? Dia dos pais com o pai, dia das mães com a mãe. E não é assim que funciona. Não é. Quando você leva essas questões do plano de parentalidade, da convivência para o judiciário vai traçar linhas genéricas. Exato. Genéricas. Essas E especificidades tem que ser você, contemplado. casal, pai e mãe, com a ajuda da psicóloga que tem que fazer. Né? É fundamental. Né? Porque, por exemplo, o pai está com outra pessoa, vai ter um filho. Gente, tem que ser trabalhado com essa criança. O psicólogo tem que ser avisado sobre isso e todos em conjunto têm que trabalhar de forma que não tenha, eu esqueci a palavra que vocês usam, alienação parental. Sim. Né? Então, tudo que for de mudança, tanto na casa da mãe quanto do pai, tem que estar registrado. E todos em comum têm que discutir e procurar a melhor forma, porque quem importa é a criança. É a criança, é o melhor interesse dela. É o melhor que interesse. entra até uma questão jurídica bem complexa quando a gente vai fazer isso, né, nos nossos escritórios. Porque os pais, principalmente o pai, não é falando mal do pai, mas a maioria dos cuidados é feito pela mãe. Conheço vários pais. Eu não posso tirar o Hoje mérito mesmo. daquele pai. Não vou citar nome, mas daqueles pais que realmente Sim. cuidam. Eu tenho pais que têm a guarda. Eu tenho desse pais que filho. levam nas terapias. Hoje mesmo, quando eu coloquei no Instagram, que eu estaria aqui falando sobre isso, uma pessoa falou assim, olha, na minha família tem a mãe abandonou e o pai cuida. Exato, eu tenho Existe, caso mas em sua maioria é por conta sempre. da mulher, né? É a mãe que fica e a mãe que tem que arcar tudo e o peso maior é dela. Então vamos falar do outro genitor que não ficou com essa carga, essa sobrecarga mais pesada, que é justamente o dia a dia, né? Sim. Que na maioria das vezes são mulheres. O que a gente observa do outro genitor? Ele começa a desvalorizar o valor dessas terapias no desenvolvimento desse filho, sendo que ele conhece a realidade, ele conviveu, né, até Ele ali. escolheu, ele Exato. viveu, ele sabe do que a criança precisa, mas a partir daqui eu passei uma borracha, né? Agora não é mais assim, é o mais barato, É o mais barato. né? Exato. Eu já cheguei a É muito responder triste isso, um pedido né? de um juiz onde o pai coloca por que a criança faz atendimento psicológico, Meu Deus. tá? Ele é nível 2 de suporte, tá? Ele não tem uma fala funcional, tá? Então, assim, como assim? E a criança faz uma vez por semana 50 minutos só, que é o mínimo do né? mínimo, Exato. né? Então, realmente a gente tem que ficar ao apelo. Né? O jurídico precisa rever isso, precisamos olhar, porque assim, tem muitas famílias, muitas crianças sofrendo, muitas mães sofrendo, e nós precisamos mudar. Assim, é muito triste a gente ver isso com frequência dentro dos escritórios, né? E assim, qual que é o papel mesmo assim de um psicólogo para orientar? Tanto a família, você estava falando aqui, né? Quanto também os próprios profissionais do direito. Sim, se colocar à disposição para tirar qualquer dúvida, né? E até fica assim, juízes, chamem! Nós estamos aí para isso, né? O papel de orientar. Eu falo que falta muita formação sobre esse assunto, né? Lá com os advogados, com os juízes. Então, nós precisamos provocar palestras, workshops, né? Por que advogado, juiz não pode ouvir sobre TEA, sobre TDAH? Por quê, gente? Eu sento ainda, com todo o conhecimento que eu tenho, que eu acho que é muito, mas eu sento para ouvir. Claro. E eu sento para ouvir sobre tudo. Daquele até que às vezes eu falo assim, nossa, mas tem menos estudo que eu. Ele tem o que acrescentar na minha vida. Né? Então a gente tem que ter essa humildade. Não é porque eu sou advogado, que eu sou médico, que eu sou juiz, que eu não vou sentar numa cadeira e escutar uma psicóloga. Porque nós temos propriedade para isso. Eu acho que a gente tem que falar, né? E aí é real, né? Tem juiz que acha que é Deus e que já sabe tudo, né? E a gente sabe que não é assim, né? Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo, ninguém, né? Pobre de quem acha isso. Pobre de quem acha isso, né? Porque às vezes você até sabe muito a lei, mas se você não teve a vivência, você não sabe como vai aplicar. Eu amei as 5 perguntas, tá? Eu anotei e isso eu acho que
quando a gente pegar, né, e a gente pega diariamente juízes muito resistentes a isso, a um plano parental mais minucioso, a uma pensão alimentícia mais voltada mesmo a esses gastos, mais fidedigna com a realidade, eu vou usar as suas 5 perguntas. Pode usar, porque eu uso isso para professores, eu uso isso para todas as formações que eu vou. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Eu posso ter um neto, né? Pode não ser um autismo, mas você pode estar com uma criança sua, ela cair e bater a cabeça. Exato, ninguém tá livre. Uma deficiência, gente, ninguém tá livre. Eu não imaginava que eu ia ter Parkinson aos 43 anos. Né? Então ninguém sabe do dia de amanhã. Então eu preciso, antes que o autismo bata na sua porta ou qualquer deficiência, se informe. Procure saber, procure entender para que você possa ajudar. E a nossa experiência também na área da advocacia de família, a gente vê também muita resistência dos próprios advogados da área, de fazer essa parceria, de ouvir o psicólogo para entender o que é aquela deficiência, né? Quais são realmente as necessidades dessa criança, desse adolescente, desse jovem, para que se construa um plano de parentalidade que atenda aquela criança. Como você nos orienta para como a gente pode mudar essa mentalidade? Porque se é advogado hoje, amanhã pode ser um juiz, pode ser um promotor, pode ser um defensor, né? E a gente precisa levar essa inclusão, essa acessibilidade para todos. O que vocês estão fazendo aqui já é o primeiro passo. Tá? Fazendo com que essa informação, né, perpetue e ela alcance várias pessoas, porque vai alcançar. Né? Promover eventos, gente, promova e dê espaço para se falar sobre a neurodiversidade. Nós precisamos sobre isso. E aí fica recado também para os psicólogos, né? Eu preciso entender também da parte jurídica, porque eu posso ir até aqui e até aqui, não, né? Então eu tenho que saber meu limite, assim como os advogados precisam saber. Né? Então também não é pegar qualquer psicólogo, é psicólogo especialista na área. Assim como a gente fala na questão, né, dos advogados também, né? Que tem que ser um advogado especialista em direito das famílias. Olha a medicina hoje, né? Especialista. Exato. Você não tá com problema no coração, você não vai procurar um ortopedista. Então, assim, um advogado familiarista. Cada macaco no seu galho. Faz toda a diferença. Faz toda. Eu vou adentrar, assim, completar um pouco do que a Kelly falou, porque quando a gente fala dessa colaboração entre advogado e psicólogo, eu queria que você desse a orientação assim de como, do ponto de vista prático, né? Como que você sugere que essa colaboração aconteça? Seria ali através de reuniões conjuntas, o advogado psicólogo, relatório específico? Como é que você... Eu penso em relatórios, né? Mas eu penso muito na reunião. Pode ser online, hoje nós estamos aí com online, né? Então fazer uma chamada de vídeo, né? Lógico, com todas as regras que tem, né? Para, como se diz, proteger todos os envolvidos, mas nós precisamos. Eu faço isso com médicos. Os neuropediatras que atendem minhas crianças, nós fazemos a parte online, onde ele entra em contato com todos os envolvidos. É entrar mesmo naquele mundo, ouvir, né? Como é que eu vou ouvir? Ou eu vou ler, ou eu vou estar ali tete a tete com uma pessoa. Então, reuniões presenciais, reuniões online, relatórios, né, que serão pedidos. É dessa forma que a gente faz, orientação mesmo. E os pais têm que estar muito atentos para pedir isso também, né? Muitos pais não sabem. Isso que eu ia te perguntar. No seu ponto de vista, como uma psicóloga super experiente, né, nessa área de atendimento das famílias atípicas, qual a principal recomendação sobre como e quando essa família buscar esse atendimento psicológico? Pronto. Vi que meu casamento não tá dando certo. Vi que vai para uma separação. Eu já tenho que entrar com a psicóloga. Tá? Ou seja, antes de... Sim, porque aquela criança precisa ser trabalhada e até mesmo... Porque nós não somos os primeiros a saber. Quando que chega pra mim? Separei. Sério? Ele já tá na casa dele, eu já tô na minha. E a criança? Entendeu? Tem que chegar antes pra gente trabalhar com a criança, que o papai vai ter outra casa, que a mamãe tem outra casa, mas que ele vai visitar os dois, né? Pra mostrar tudo aquilo. E até ensinar pra família como é que vai fazer a rotina, a rotina visual, tudo que vai precisar, né? Então é antes que eu procuro. Meu casamento vai desandar, a gente sente. A gente sabe quando o casamento vai desandar, então gente. É nesse momento, se eu tenho uma criança atípica. Flaviana, passei dessa fase, não foi a que eu procurei. Bom, então entrou na justiça, tá nesse processo, procura um psicólogo. Psicólogo. Só que aí vem um detalhe. Eles acham que psicólogo é só pra criança, pro filho.
Não é. Era o que a gente estava falando, do apoio emocional para as mães também, né? Precisa para a família. Você vai contratar um profissional para dar todo o suporte para a família, que conheça daquilo ali, conheça do seu filho, conheça de vocês, para poder orientar. Já até respondeu a que eu fiz lá anterior, como é que é esse fortalecimento dessas mães. É anterior, porque você que vai entrar num processo de divórcio, você sabe que seu casamento tá acabando. Você sabe. Já entra. Você já vai em busca do psicólogo para se cuidar, para se autoconhecer, para se fortalecer, se preparar pelo que vem à frente. Porque a gente até orienta as mães, olha, a partir de agora, anota tudo. Isso. Pega a assinatura do psicólogo, que você que leva nas terapias, que você que faz, quanto você gasta, o que ele precisa. Não é na hora que você para que você tem que fazer isso. Vem de antes, né? Então você e registrar. Né? Mães, vocês precisam registrar para que vocês possam ter mais chance de ganhar a causa, né? De ganhar aquilo que a criança quer. Porque depois tudo muda. Justa. Não é ela que levava, era eu. Nossa, e como isso muda? Nossa. Olha, eu tenho uma cliente, ela vai assistir, porque quando esse episódio for pro ar, eu vou mandar para ela. Ela tem um filho autista, nós fizemos divórcio, nós fizemos plano parental e tal, e aí era tudo dividido, ele levava e tal, não sei o quê, quando a gente petecou tudo. Petecou, ele arrumou, casou de novo, e aí agora ficava só ela levando, e aí o fulano não quer ir mais na terapia, eu vou mandar para você esse episódio, tá? Mas eu vou casar com isso pra gente ir encerrando, eu queria que você desse acho que você já deu 2 dicas, né? A primeira é você se antecipar, já busca logo um psicólogo, a segunda é você se documentar das coisas, aí eu queria que você desse dicas práticas aqui para esses pais, né, que estão passando por essa separação, que têm filhos autistas ou com outras deficiências. São tantas coisas que passam pela cabeça, mas o uso dos aplicativos, tá? Essa preparação dessa criança, a busca pelo psicólogo. O psicólogo no planejamento é muito importante que tenha os advogados, mas que tenha essa figura desse psicólogo, né? A questão do registro de tudo, de todos os gastos, de tudo que tem, né? Vamos ver mais o que... Não, gente, eu já era 3, a gente já foi para várias. E eu tenho uma notícia ruim. O tempo tá acabando. Não, gente, como assim? Flaviana, onde as nossas jovens senhoras encontram você nas redes sociais? Pelo amor de Deus, deixe seus contatos aqui. O canal mais fácil é pelo Instagram, tá? Flaviana Martins, _psico. Respondo todos os directs, gente. Pode mandar que eu respondo todo mundo. A minha menina dos olhos é o meu Instagram, porque é onde eu posso acessar mais pessoas e alcançar mais. Pelo meu telefone, 61 998 16 14 50. Eu resido em Formosa, né? Eu atendo no meu consultório Acolher. E agora eu sou supervisora do Mundo Vida, né, que é um instituto também que abre em Formosa para atendimento dessas famílias. Eu vi a inauguração, ele é maravilhoso. Que incrível, né? Que incrível. A gente precisa de mais institutos como esse para atender as crianças, né, os jovens autistas. E aí eu aproveito o espaço para deixar o convite. Claro. Para você que é juiz, você que é advogado, você que é de qualquer área. Em fevereiro, na segunda quinzena, nós vamos ter a 3ª edição do Congresso Mais Informação, Mais Inclusão. 2026. 2026, fevereiro de 2026. Aí eu já começo a organizar de agora, né? Olha aí, a gente fala de organização. Nossa, é um congresso com as maiores... Sim, podemos até levar para entrevista. Pronto. Nós temos um podcast. Fechou. Então, assim, vem as maiores referências sobre o autismo. Advogados, médicos, professores, pais e os próprios autistas. Eu pego do país inteiro e eles estão lá. O ano passado deu 750 pessoas do país inteiro. Tinha gente do Amazonas, do Acre, de Fortaleza, do país inteiro, gente. Então, vocês estão todos convidados. E saber, gente, que sabe onde vai acontecer esse congresso? Em Formosa! Gente, Formosa. Gente, já fica aí o convite, a gente vai comer pamonha, vamos lá no açougue. E nós estudamos na mesma escola, né, Flaviana? Nós crescemos no coleginho. Olha que honra. Nossa, gente, que maravilhoso. Maravilhosa trajetória desde que a gente era criança. Ficamos longe ali um tempo e de repente nossos propósitos, né? São propósitos, se conectaram. As vidas se cruzam, né? E a gente também está à disposição de você, do seu instituto,
Instituto, o que precisar, a gente está aqui para Com certeza. ajudar e para somar. Com porque, certeza. defender a inclusão é um propósito, né? A gente precisa construir um mundo mais inclusivo. Com certeza. Ele não vai chegar na nossa geração, mas nós já estamos ajudando a mudar, né? A visão capacitista do mundo. E isso é muito importante. Obrigada. Passo de formiga, estar aqui né? hoje. E quando precisar falar de inclusão, falar de autismo, estou à disposição de vocês. Ai, que linda, gente. Olha, Foi prazer. muito obrigada. Muito obrigada. A gente vai encerrar assim, porque, olha, foi maravilhoso. essa Foi muito conversa rápido. foi transformadora, foi linda, emocionante. A gente já quer que você deixe aí o seu comentário. Já compartilha este episódio com quem você quiser, com mulheres, com mães, com os homens também, pais, né? Queremos vocês junto com a gente e continua seguindo a gente aqui, porque aqui informação é poder e você pode, sim, senhora. Beijo, Obrigada, gente. Até o próximo Beijo. episódio. Até o próximo. Obrigada, Tchau, tchau. Flaviana.